Olá, pessoal. Eu sou Débora Barros e estou aqui hoje para conversarmos sobre compliance e ICMS. Nós temos um grande desafio pela frente. Nosso desafio é entender de compliance diante da complexa legislação do ICMS. E juntos nós estamos aqui para simplificar, para superar esse desafio, conseguir implementar um programa de compliance com efetividade, com assertividade e com sucesso. Vamos junto? Quando a gente conversa sobre compliance, quando a gente discute esse tema, imagina as inúmeras oportunidades que temos dentro das organizações para implementar um sistema efetivo, um programa efetivo de compliance, a gente se depara com vários pontos importantes. A gente fala sobre a importância de manter a integridade nas organizações. A gente fala sobre agir com conformidade. E o que é agir com conformidade? É se baseando naquelas regras legais, técnicas, éticas, morais, que são aplicáveis ao negócio. Então, falar em compliance numa organização, ele vem desde o conhecimento das principais normas aplicáveis a também mapear os riscos envolvidos naquela operação para que seja possível a construção de políticas e treinar o pessoal, educar todos os envolvidos para conseguir assegurar a efetividade do programa. E de todos esses pilares, pessoal, o que eu acho mais lindo e não menos importante é a questão dos treinamentos, da educação. Eu acredito que tudo em nossa vida envolva um processo educacional. De nada adianta termos todas as normas legais na nossa mente, na cabeça de quem está implementando um programa, se todo esse conhecimento ele não for compartilhado com os envolvidos. E o compartilhamento desse conhecimento, ele não vem simplesmente em você imprimir um calhamaço de papel, entregar para a pessoa, implementar inúmeros procedimentos burocráticos e obrigá-las a seguir. Não. O processo de educação vem em fazer principalmente com que as pessoas enxerguem as coisas de uma forma diferente. Vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, um programa de compliance efetivo envolve você ensinar essas pessoas, ensinar, dar a elas treinamento para que elas consigam agir de forma íntegra, agir em conformidade, mitigando os riscos e fazendo com que aquilo flua naturalmente, com que aquelas ações elas ocorram naturalmente. E é para isso que a gente merece desenvolver nossa habilidade de capacitar as pessoas, conhecer todas as normas e traduzir para elas, para garantir a efetividade do nosso programa de compliance. E como hoje vamos saber como implementar esse programa de compliance diante de um complexo cenário que é a legislação do ICMS, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tributo, resumir os principais pontos abrangidos nas normas ligadas ao ICMS e tratar de 7 dicas infalíveis para que vocês consigam implementar um programa de compliance com efetividade, assertividade e com muito sucesso nas organizações em que vocês atuam. Vamos lá? Falando de ICMS, nós temos aí um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A própria sigla do ICMS, esse próprio conceito do que vem a ser ICMS, já tem inúmeras discussões. Discussões sobre o que é a circulação de mercadoria. Seria a circulação meramente física, de um local para outro,
ou a circulação de propriedade, ou seja, quando um bem deixa de ser de alguém para ser de outro alguém, que é justamente o fato gerador do ICMS. Então, a circulação que o ICMS se refere, essa sua letrinha C, é a circulação de propriedade, não a circulação meramente física daquele produto. Além disso, ele incide sobre mercadorias, ou seja, aí cabe mais uma gama de discussões. O que vem a ser mercadorias? São apenas aqueles bens corpóreos, tangíveis, ou no mundo tão digital, cada vez mais online, se eu vendo algo que apesar de não ser corpóreo, mas caracteriza uma mercadoria, eu incidirei ICMS? Então você tem, só na própria sigla do ICMS, uma gama de questionamentos, uma gama de possibilidades a serem discutidas e que nós vamos juntos desmistificar. Então, a circulação incide sobre as mercadorias, que são esses bens tangíveis e corpóreos, sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, que saia de um município a outro ou de um estado a outro. Por quê? O transporte que ocorre dentro de um mesmo município, ele é tributado com base no ISS, o Imposto sobre Serviços, por estar expressamente relacionado na Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS. Então, os únicos serviços de transporte que podem ser considerados fatos geradores de ICMS são o transporte interestadual e o transporte intermunicipal, como também os serviços de comunicação. O ICMS, ele é um tributo que onera o consumo. E como assim onera o consumo? Ele incide diretamente sobre as mercadorias que consumimos, desde um combustível que colocamos no carro, os alimentos que consumimos em nossa residência, travesseiro, pasta de dente, roupas, joias, incidem sobre tudo aquilo que consumimos. Consequentemente, ele é uma parte importante do preço desses itens que são consumidos. E é por conta dele que muitos produtos eles tornam-se mais caros. O ICMS, ele tem como um dos seus princípios fundamentais a essencialidade, ou seja, quanto mais essencial for um produto, menor será a carga tributária sobre ele. Porém, quanto mais supérfluo, quanto menos essencial for o produto, maior a carga tributária sobre ele. Então, é por isso que itens de luxo têm uma alíquota de ICMS geralmente mais alta do que itens essenciais para o consumo, essenciais para a sobrevivência. Além disso, o ICMS, ele tem na sua própria base de cálculo, ele é um tributo chamado tributo por dentro. Ele mesmo faz parte de sua base de cálculo. Ou seja, quando eu digo que eu estou vendendo um produto por R$100, na nota fiscal posso até destacar, por exemplo, 18%, que daria R$18, porém esses R$18 já estão dentro desses R$100, diferentemente do IPI, por exemplo, que é um tributo por fora. No caso do IPI, quando você vende um produto por R$100 e você teria uma alíquota de 10%, por exemplo, na nota fiscal você vai observar um total de R$110. O IPI ele é acrescentado ao valor do produto, porque ele não compõe sua própria base de cálculo, diferentemente do ICMS. Além disso, ele também influencia na base de cálculo de outros tributos, como, por exemplo, na hora de você calcular o PIS, COFINS, IPI, ele compõe a base de cálculo. Embora, com certeza, vocês verão alguns trabalhos aqui ainda no Pensar Contabilidade sobre as polêmicas exclusões do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que aí é tema para outro bate-papo. Além disso, o ICMS, ele é considerado
o tributo mais pesado, é até chamado do peso pesado dos tributos. Por quê? Porque, como a gente viu, ele é um tributo que incide sobre o consumo. E incidindo sobre o consumo, ele exerce um papel como principal fonte de recurso dos estados. Então, ele é um tributo de competência estadual e ele faz parte das principais cargas tributárias que temos hoje. Então, se hoje, ao consumir um celular, ao consumir qualquer item que adquirimos para nosso próprio consumo, se vocês olharem nos inúmeros aplicativos que já tem disponíveis hoje, de qual o peso da carga tributária daquele produto, vocês verão que a maior carga delas vai estar relacionada ao ICMS. Então, ele realmente é um peso pesado aí da carga tributária que pagamos. Ele onera sobremaneira o consumo e também ele é utilizado como uma ferramenta de manipulação de políticas fiscais. Muitos estados aí discutem bastante essa questão da guerra fiscal, né? Manipulam, dão alguns benefícios, alguns incentivos para atrair empresas, atrair principalmente indústrias. Então, ele acaba sendo também utilizado como uma forma de manipular, de alterar políticas fiscais. Então, é um tributo que tem uma importância gigante para nós consumidores, que pagamos sobre tudo aquilo que a gente consome, ICMS, todas as mercadorias, como também para as empresas que comercializam esses produtos. Elas têm uma carga tributária muito pesada com a participação do ICMS. Como sabemos, trabalhamos mais de 150 dias no ano para pagar tributos. Desde 2016, que o número é esse, né? São dados do Impostômetro, que atualiza constantemente os números da arrecadação tributária no Brasil. E dentro desses mais de 150 dias, exatos 153 dias que trabalhamos para pagar tributos, boa parte deles é dedicada ao ICMS. Então, não é justo que a gente dedique tantos dias de nossas vidas para pagar tributos, sobretudo para recolher ICMS, e não nos dediquemos a estudá-los, concorda? Precisamos estudar, precisamos conhecer a fundo as regras para que a gente possa diminuir um pouquinho a carga tributária, sempre respeitando as normas, agindo de forma lícita, de forma correta, com planejamento tributário e aplicando a tributação correta para os produtos que as empresas comercializam. Quando a gente olha lá no site do Impostômetro, a gente consegue verificar esse peso que eu estou falando. Vejam que o ICMS, ele representa o maior dos tributos incidentes sobre produção e circulação, ganha folgado de IPI, IOF, ISS, ele consome uma parcela significativa. E só para a gente ter ideia em números reais, do dia 1 a 21 de maio, mesmo diante da crise econômica que estamos enfrentando, o estado de São Paulo, que é o estado que mais arrecada ICMS, ele já bateu 155 bilhões de reais arrecadados só em ICMS. Percebem a grandeza do que a gente está falando? É um peso pesado mesmo, concorda? E esse peso pesado do ICMS, ele traz consigo uma certa complexidade em sua apuração. Ele tem regras muito específicas para que sejam feitos os seus recolhimentos. Apesar de, na teoria, ele incidir sobre circulação de mercadorias e serviços, na prática, não basta circular um produto para você já saber exatamente o quanto de ICMS você vai pagar. Você precisa conhecer todas as variáveis, tudo aquilo que pode influenciar no cálculo do ICMS. Quando a gente trabalha com esse tributo, a gente merece desenvolver todo um esquema de estudo e entender aquela organização que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo um determinado estudo, um programa de compliance, eu preciso entender todas essas variantes aplicáveis àquele negócio. Por quê?
Porque o ICMS ele pode ser diferente com base nos estados em que eu atuo, nos produtos que eu comercializo, e aí vem um grande cuidado, que é definir a tributação correta do produto, baseado em sua correta classificação fiscal, a chamada NCM. Todos os produtos, eles possuem um enquadramento fiscal na nomenclatura comum do Mercosul, e você encontra também na tabela TIP, na tabela do IPI. Nessa tabela, existe toda a relação com os códigos das NCMs para todos os produtos comercializados no Brasil. É um código de 8 dígitos, que com base nele, você identifica a classificação fiscal correta desse item. E as normas ligadas ao ICMS, geralmente, elas fazem referência a essa classificação fiscal. Então, quando geralmente uma norma traz uma tributação específica para um determinado produto, ela demonstra qual a classificação fiscal desse produto, como também, muitas vezes, qual é a finalidade que aquele produto ele tem. Então, não basta você saber quais são os produtos comercializados pela empresa, mas é fundamental averiguar se os produtos estão classificados corretamente em suas NCMs. Inclusive, isso é uma grande oportunidade de mercado. Tem várias empresas de consultoria prestando serviços nessa área de revisão de classificação fiscal dos produtos. Então, é um trabalho que dá para ser feito remotamente e gera grandes resultados para empresas, principalmente empresas que trabalham com muitos produtos. Imagina um supermercado, uma farmácia, uma empresa de autopeças, que trabalham com muitos itens. É fatalmente passível de ocorrer que hajam produtos classificados com alguma falha, com algum erro. Então, essa análise de classificação fiscal do produto, ela é essencial e influencia diretamente na tributação do ICMS. Além disso, a operação em que é feito o produto, ela também gera interferência no cálculo do ICMS. É uma venda? Vai ser uma remessa para a industrialização? É uma venda de um produto que eu produzi? Ou é uma venda de um produto que eu estou revendendo? Então, a operação envolvida naquele produto, ela também influencia na tributação do ICMS. Outra coisa que influencia é com relação aos participantes daquela operação. Cada pessoa que comercializa um item, que está remetendo àquela mercadoria, ele pode ter uma tributação específica, seja por um regime tributário específico, como, por exemplo, se ele for optante pelo Simples Nacional, que dá a ele regras tributárias simplificadas, né, e específicas com relação ao ICMS, que vai estar prevista lá na Lei Complementar 123 de 2006, onde trata qual o tratamento dado ao ICMS para aqueles contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Como eu posso ser uma empresa remetente, contribuinte do chamado regime normal, ou seja, que vai seguir as regras gerais aplicáveis aos contribuintes do ICMS? Além disso, o ICMS pode variar de acordo com o destinatário daquele produto. Quem vai receber? Se ele é alguém que vai consumir, se é alguém que vai revender aquele produto, se é um consumidor final, se está dentro do mesmo estado ou fora. Então, todas essas operações, todas essas características influenciam diretamente no cálculo do ICMS. E é por isso que é importante mergulhar em todas essas nuances, em todas essas características aplicáveis a cada negócio, para com certeza você apontar os procedimentos adequados em cada um deles. Sem conhecer as variáveis, você dificilmente vai mapear os riscos também envolvidos nas operações com ICMS. Os processos hoje de fiscalização do ICMS, eles estão extremamente modernos. Antigamente,
um auditor fiscal, para autuar uma empresa ou averiguar alguma inconformidade, ele precisaria ir em campo, chegar no local, solicitar notas fiscais, livros fiscais, muitas vezes contar as mercadorias que existem em estoques, auditar fisicamente os processos. Hoje, praticamente todos os documentos fiscais, eles já são eletrônicos, eles já estão em meio digital. Consequentemente, o fisco ele já tem essa informação de que a operação aconteceu muito antes de recebermos um produto em nossa casa. Então, aquela informação ela já chegou para o fisco. E com a implementação do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, todos esses documentos eletrônicos, eles não só chegam para o fisco em tempo real, como ele também permite com que informações eles sejam cruzadas e acompanhadas, além das trocas de figurinhas que ocorrem entre estados, municípios e União, pois eles conseguem compartilhar essas informações em tempo real e também utilizar, com a ajuda de sistemas de auditoria cada vez mais modernos, eles conseguem identificar os ilícitos tributários e atuar com uma rapidez muito maior do que ocorria antes da implementação do SPED. Então, os procedimentos de fiscalização estão cada vez mais modernos, cada vez mais online, mais automatizadas, e como diria Roberto Dias Duarte, estamos vivendo o Big Brother fiscal, uma era em que estamos sendo monitorados um tempo inteiro pelo fisco, sem nem perceber. E esses processos fazem com que as penalidades, as autuações, elas ocorram muito mais rapidamente do que ocorreriam. Então, consequentemente, a gente merece implementar um programa de compliance que esteja adequado também a esses novos processos de fiscalização, para que a empresa faça suas revisões, faça seus processos de auditoria antes de ser surpreendido por uma validação do fisco, que com certeza a mão vai ser bem mais pesada. Além disso, quando a gente fala de ICMS, de toda essa complexidade, a gente se faz essa pergunta: será que num cenário tão complexo, com tantas regras, com tantas nuances, tantas características distintas, será que é possível implementar um programa de compliance? Será que é possível conseguir implementar e simplificar isso tudo numa organização? Eu diria a vocês que sim. E como a gente faz isso? É possível através da educação e através de conhecimentos sobre implementação de programas de compliance. Basta simplificar. A gente merece pegar toda essa complexidade que tem nessas normas, traçar um plano seguro e efetivo e ter total cuidado, total carinho no processo educacional. E eu vou compartilhar com vocês 7 dicas, 7 pilares fundamentais para que isso seja possível. Quais são esses pilares? Bom, para a gente implementar com segurança e vencer esse desafio dessa complexidade ICMS, a gente só precisa fazer esse deverzinho de casa aqui, simplificando tudo. E por onde começar? Bom, quando a gente fala de ICMS, o primeiro pilar, e não posso dizer o mais importante porque são complementares, mas o que abre todos os outros pilares seguintes é a importância de você conhecer o produto que você está trabalhando. Não tem como implementar nenhum procedimento, nenhuma regra tributária efetiva se você não conhece os produtos que a empresa fabrica ou que a empresa comercializa. E vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de saboneteiras plásticas, bom, saboneteiras plásticas, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar várias fotinhas aqui, como essas que eu coloquei aqui para vocês. Percebam que existem saboneteiras
plásticas de você transportar, né, de viagem. Existem saboneteiras para colocar sabonete líquido sobre uma pia, como também saboneteiras que você fixa na parede. Só que quando você vai identificar qual é a correta classificação fiscal dessas saboneteiras, você provavelmente vai se deparar com a NCM 3924, que está lá na TIP, onde traz os produtos plásticos de uso doméstico, de higiene ou de tocador. E o que é interessante aqui, pessoal? Se a saboneteira tem qualquer uma dessas características que eu comentei com vocês, ela vai ter a mesma classificação, porque a essência dela é ser uma saboneteira, ser um item plástico. Porém, o que é que isso tem a ver com ICMS? Tudo. Se você quiser saber qual é a tributação correta de ICMS aplicável a esse produto, você precisa saber que tipo de saboneteira você está vendendo. Por quê? Quando a gente vai pesquisar os produtos passíveis de enquadramentos na substituição tributária, que estão previstos lá no convênio ICMS 142 de 2018, no anexo 11, ele traz quais são os produtos considerados materiais de construção e que estão sujeitos, que estão possíveis de estarem sujeitos à substituição tributária do ICMS. Quando você olha lá no item 14, você vai encontrar justamente a classificação 3924, só que com essa descrição: artefatos de higiene ou tocador de plástico. Detalhe, para uso na construção. E o que é que isso tem a ver com as nossas saboneteiras que estávamos olhando? Se eu tenho uma saboneteira plástica que eu utilizo para levar meu sabonete numa viagem dentro de uma bolsa, concordam que ela não está sendo usada na construção? Porém, uma saboneteira que eu fixo na parede, que ela está agregando valor àquele imóvel, concordam comigo que ela é um artefato para a construção? Então, imagine a situação do analista fiscal ou da pessoa responsável por dar entrada nesse produto no sistema que a empresa utiliza. Ele recebe uma nota fiscal e vem lá na descrição saboneteira plástica ou simplesmente saboneteira. Que classificação fiscal ele daria? Bom, se ele for pesquisar nos próprios sistemas que temos hoje de auditoria ou de consulta tributária, quando ele inserir essa NCM 3924, ele vai dizer, ó, ela pode estar sujeita à substituição tributária. Por quê? Porque ela está prevista aqui. E como é que essa pessoa, sem ver o produto, vai saber se aquela saboneteira ela é para uso na construção civil ou não? Muitas vezes, o analista na pressa, ele vai pelo que ele imagina ou pelo que já foi cadastrado anteriormente. Ah, deixa eu ver outra aqui de outro fabricante, como é que tá? E vai. E acaba sendo uma falha, pessoal. Porque existem estados em que a substituição tributária, ela onera consideravelmente um produto. E quando eu tenho um impacto no meu preço, um impacto no custo daquele meu produto, com um tributo que poderia ser evitado, você está fazendo com que a empresa ela fique até fora do mercado com relação aos preços. Basta ter um concorrente mais esperto, que analise com maior cuidado essa questão tributária, que você vai ter uma tributação diferente e, consequentemente, um preço também diferente. Então, a análise, o conhecimento do produto é essencial, porque não basta conhecer o produto, você merece conhecer a finalidade dele. Não é porque ele está lá na norma relacionada que ele não merece ser identificada a sua finalidade. E esse item, eu fiz questão de trazer esse 3924, porque aqui nesse capítulo, gente, entra tanta coisa. Uma madeira, por exemplo, poderia até ser classificada aqui, uma madeira plástica, ou, de repente, aqueles utensílios de cozinha, baldes, copos de plástico, porque são itens plásticos.
E a norma de substituição tributária traz que não são quaisquer itens plásticos passíveis de enquadramento na substituição tributária, mas sim aqueles de uso na construção. Então, o conhecimento do produto, entender que produto é esse, é um papel fundamental para que a gente consiga dar a ele a tributação adequada. E é através desse conhecimento que a gente também mitiga riscos, a gente evita problemas e a gente evita que o fisco nos autue. Então, todo cuidado nesse primeiro ponto. O segundo ponto, bom, conhecendo o produto, sabendo qual a classificação fiscal correta, aplicável àquele produto, o que é que eu faço? Eu vou estudar quais são as normas legais vigentes de ICMS, como também já aproveito para ver PIS, COFINS, IPI, os outros tributos incidentes sobre a comercialização daquele item, vou analisar quais são essas normas aplicáveis, para, consequentemente, eu entender quais são as regras tributáveis daquelas operações com aqueles produtos. E daí, nesse momento, é importante analisar também todas as operações possíveis. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, uma loja de material de construção, eu sou um supermercado, eu sou um comércio varejista, que tipo de operações eu posso fazer com esse produto? Eu posso vender esse produto. Essa venda pode ser para dentro do meu estado ou para fora. Eu posso vender para um consumidor final, como eu posso vender também com o intuito de revenda para um distribuidor ou atacadista. Eu posso doar essa mercadoria, bonificar algum cliente com essa mercadoria. Eu posso mandar essa mercadoria para uma feira para ser exposta. Eu posso mandar para uma demonstração, para alguém conhecer esse produto. Enfim, existem várias operações que podem ser feitas com aquele produto. E é importante mapear essas operações naquele momento em que o produto está sendo cadastrado. Por quê? Muitas vezes, quem trabalha com escritório de contabilidade sabe que, na maioria das vezes, as empresas não se preocupam em alimentar todas essas possibilidades em seus sistemas previamente ao receber um produto para comercializar. E aí, quando se deparam com uma operação nova, que nunca tinha ocorrido, ligam desesperados para a contabilidade. Gente, tá aqui o caminhão carregado, eu preciso faturar 10 itens desse produto que vai ser bonificado para um cliente de fora do estado. Como é que eu faço? Qual o código da operação eu uso? Que tributação vai ser aplicável? E nisso, assim, no desespero, tem que ser urgente, a carga já está prestes a sair do estabelecimento e a pessoa ainda não emitiu a nota fiscal, porque não existe ainda a configuração para aquilo. Então, é importante que essa análise ela seja feita no início. Isso evita com que haja entraves no processo comercial, como também minimiza riscos de, nas pressas, você não fazer as consultas corretas e acabar tributando da forma errada aquele item naquela determinada operação. Então, quando você conhece todas as operações possíveis, define também todas as regras aplicáveis àquelas operações, você consegue parametrizar os sistemas responsáveis pelo faturamento da forma correta. E aí, nesse ponto, pessoal, eu acho de extrema importância definir quem vão ser os responsáveis, quem vão ser as pessoas que terão acesso para fazer alterações, inserir regras tributárias no sistema da empresa. Por quê? Se essa possibilidade ficar aberta a qualquer usuário, você vai estar passível de erro, de alterações feitas por pessoas não capacitadas para manipular aquelas informações. Então, não só por uma questão de segurança da informação, que também é um dos pilares do compliance, né? Proteger as informações da empresa, garantir que os usuários acessem aquelas informações às quais os competem, mas também blinda a empresa
de erros relacionados ao ICMS. Então, não é qualquer pessoa que pode efetuar um cadastro de um produto, um cadastro de uma operação. Tem que ser pessoas que, de fato, dominem a legislação, conheçam e conheçam também as operações envolvidas, normalmente com uma base fiscal. Então, é muito importante deixar isso bem claro, quem vão ser os responsáveis, quem vai ter acesso, e até para depois, se ocorrer um erro, ficar mais fácil de identificar quem gerou o erro e por que gerou, para que se consiga também educar melhor aquela pessoa, capacitá-la, para que aquele erro não ocorra novamente. O que a gente vê na prática é o seguinte, principalmente em micro e pequenas empresas, se você chegar no estabelecimento e perguntar quem é o responsável aqui por cadastrar um produto? Não tem. E quando tem quando eu tenho um tempinho eu cadastro. Quando a menina do caixa não está com muita gente, ela vem aqui e cadastra. É o dono da empresa. Geralmente são pessoas sem esse domínio, sem esse olhar. E isso acaba gerando falhas no faturamento, tributações indevidas e falhas em todo o processo ligado ao ICMS, a escrituração fiscal. Então, importante definir, importante capacitar, até para facilitar também o cadastramento de produtos. Se você deixar aberto para qualquer pessoa cadastrar, a empresa não vai ter uma regra nos cadastros de produto e acaba ficando uma bagunça. Então, de repente, uma pessoa que começou os cadastros criou uma regra própria. Então, vai cadastrar, por exemplo, biscoito, começando pela marca. E aí, outra pessoa que chega e vai cadastrar, procura biscoito, não acha, cadastra de novo. Então, isso vai te gerar interferência no controle de estoque, interferência na tributação do produto, dificuldade no planejamento de compras, porque você vai ter o mesmo item cadastrado 2, 3 vezes e tudo vai ficando solto. E aí, quando você trabalha numa gama de 1.000 itens, 5.000 itens, achar um erro aí, ele é uma missão muito delicada, que só com processos de auditoria muito finas que se consegue obter. Então, por isso a importância de definir os responsáveis, acompanhar e fazer com que haja um procedimento padrão para cadastramento de produtos e cadastramento também das operações. Feito esse dever de casa, feitos os parâmetros, feitas as definições de quem são os responsáveis, aí vem a parte mais linda, educar. Educar os envolvidos. Ensinar como fazer. Pegar na mão mesmo e mostrar o caminho. A gente sempre tem que lembrar que a comunicação, o processo de educação, ela tem um papel fundamental no aprendizado. A linguagem que vai ser adotada para a equipe fiscal, por exemplo, que tem normalmente um curso superior em ciências contábeis, muitas pessoas já têm uma especialização na área tributária, a comunicação é uma comunicação mais técnica, mais direta. Você utiliza muitas bases legais, exemplos matemáticos, questões extremamente técnicas e objetivas. Quando você vai transferir esse conhecimento para um pessoal que trabalha mais na linha de frente, com um cuidado maior com relação a essas operações, então é importante que você adeque essa comunicação com cuidado e simplifique para que aquelas pessoas elas consigam compreender com mais propriedade as informações que elas vão pôr em prática. Então, a educação merece uma coerência na forma como se comunica com cada um. E, além disso, não basta só educar, só jogar informação. É importante também revisar e auditar periodicamente, para garantir a integridade daquela informação. E é isso, pessoal. Nosso dever é ser simples, ser leve, é transformar todo esse mundo complexo em algo que dê para entender, que dê para agir. O compliance ele é possível de ser implementado em qualquer organização, desde as menores às maiores, desde que a gente haja com clareza, com simplicidade. Então, como eu digo aos meus alunos e compartilho com vocês,
seja simples, seja leve. Num mundo tão complicado, com regras tão complexas, facilitar te torna raro. Seja raro na vida das pessoas, seja raro em seus programas de compliance, para que você seja lembrado por quem simplificou e não por quem enlouqueceu as pessoas, tornando mais difícil aquilo que já era complicado. Fiquem com Deus, estejamos todos preparados e dispostos a evoluir sempre, e eu continuo à disposição de vocês aqui nas redes sociais, Instagram, no e-mail, que vocês precisarem, podem contar comigo, com meu apoio, com meu carinho, com meu abraço carinhoso. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um grande abraço a todos.